acabando. Então vamos lá, pessoal. Boa tarde a todas e todos. Então, primeiro, mais uma vez, pedir desculpas pela mudança de última hora, né? Ficou meio em cima para ler os textos, mas é aquilo que eu falei. Né? Assim, eu acho que o segundo texto é uma leitura que é mais fluente, porque aquele segundo texto que é do Diego, do Wellington, ele é quase o tempo todo, né? Então, acho que é uma leitura... E quem não conseguiu ler tudo bem, não tem problema. Nós vamos conversar. Primeiro, antes de começar, eu queria pedir para a Michelle fazer a divulgação na mesa redonda que ela vai participar. Ah, tá. Então, na verdade tem a palestra, né? Eu vou fazer a palestra da... A palestra aí é a mesa. Eu vou participar da mesa redonda. A palestra é sobre currículos decoloniais em matemática, currículos de matemática na decolonial, né? Na verdade, esse tema, ele não foi nem um tema que eu dei, assim... o pessoal de lá da organização do evento, né, que é do FRRJ, né, de Nova Iguaçu, da Rua de Nova Iguaçu, eles vão fazer essa semana e eles entraram em contato com a gente, comigo, por causa do EMAR, do nosso Educação Matemática Antirracista, se a gente podia fazer alguma coisa, fazer alguma fala lá. E falaram que tinham esse tema de currículo de matemática, com matemática decolonial. Eu falei, mas isso aí é um tema que eu estou, inclusive, trabalhando comigo no pós-doc, né? Aí pediram então para fazer a palestra e vai ter essa mesa que é sobre a luta anti-opressão na universidade, né? Outras opressões que a gente ainda existem na universidade, ainda não. Existem muito intensamente. E aí eu vou participar dessas atividades. Isso vai ser na segunda-feira, né, de noite, lá em Nova Iguaçu. E a semana inteira tem atividades, inclusive a Tamires, purificação, que é do Beltrame também. Quem me orientou do doutorado. Isso, ela vai fazer uma oficina, uma palestra, não me bem, sobre a educação financeira antifascista também. Ela apresentou um trabalho muito legal. Então tem muita coisa legal essa semana lá em Nova Iguaçu, na Rural. Posso colocar, de repente, um link para a inscrição lá naquele negócio do né? Certo. Tem transmissão online? Acho que não. Eu acho que é um evento presencial. Obrigada, Vitor. Não, acho que é importante o pessoal saber, né? Isso é um exemplo que tem a ver com o que a gente vai falar hoje, que é como essa discussão tem chegado cada vez mais na educação matemática, né? Então, isso que a Michelle falou, não foi ela que propôs, né? As pessoas já vieram há um tempo atrás, isso não aconteceria, né? Assim. Verdade. Essa disciplina, cara, é totalmente essa disciplina. Quando eu comecei a preparar a palestra, eu comecei a pensar no que eu ia, eu fui seguindo mais ou menos aqui. Bom, primeiro eu preciso falar de currículo, pensar, porque você não consegue falar disso mantendo uma definição de currículo como uma lista de tópicos. Depois eu tenho que falar de decolonialidade, ou seja, tipo assim, sinopse da disciplina do Vitor, da aula do Vitor. Legal, muito bom. Vou falar de matemática problematizada. Vai falar o quê? De matemática problematizada, claro. Legal, ótimo. Mas bota o logo, você é do Laframe, bota o logo lá do Laframe. Com certeza, vou colocar. E do Penage. Isso, vou colocar. Eu acabei por deixar assim um pouco mais para ir você postando lá no dia 29, né? Deixei de fazer hoje, porque estou em greve, aí acordei 6 horas da manhã, nossa. O bonito, quando eu cheguei agora, eu não consegui botar nada lá, mas os 2 textos, não consegui parar de ler. Entendeu? Porque os 2 textos são muito shows, então consegui ler tudo, anotei tudo, depois eu faço comentário lá. Acabei não aí. Tá. Mas conseguiu ler tudo? Li os 2. Tá. Peraí, só um minuto. Uma coisa doida que essa matéria, para começar aqui,
essa matéria está me fazendo o tempo todo, né? Aí eu anotei, eu gosto de ficar passando para acabar, aí no canal curto, da cronometragem, eu vi Missão Jesuíta, Nossa Senhora, a história dos que cronometragem, como contado por historiadores, né, toda a história da visão indígena sobre jesuítas, aí fui no Museu do Amanhã, cheguei lá, estava uma frase sobre racismo, fotografei, minha mulher falou assim, essa matéria está fazendo você o tempo todo, está ligado nessas coisas, mas é a intenção, né? A intenção é mexer com a gente. Pois é. Essa coisa da colonização, né? A Lúcia, que é minha aluna de doutorado, que vai defender daqui a 2 semanas, 17 de maio, que ela trabalha com contexto de comunidade ribeirinha na Amazônia, né? Então, como essa influência da colonização jesuíta, assim, eu nem sei se é jesuíta, mas assim, católica, cristã, né? Também nem sei se é católica, não tem nada disso. Mas na verdade mas foi os jesuítas mesmo, eles pegaram essa missão, lá a forma assim, de catequizar. teve um efeito avassalador, né? E daí é presente lá na Amazônia, é muito presente hoje, né? Essa coisa do Missionários. evangelização, Os missionários, né? As pessoas que têm por isso. Enfim, mas eu queria começar falando um pouco, antes de falar dos textos em si, eu tenho certeza que, especialmente o segundo texto, Edson tem muito a dizer também, mas antes de querer com o autor, mas antes de falar dos textos em si, eu queria falar um pouco do contexto de produção desses textos, beleza? Então, o primeiro texto, que é esse Caravelas à Vista, ele foi produzido como um trabalho encomendado do GT de Educação Matemática na Amped, que é uma coisa que acho que nem todo mundo aqui deve saber exatamente o que é e como acontece, como funciona. Sabem ou não? Sabem o que é a Amped? Então é bom, acho que é importante vocês conhecerem, né? Assim, a Amped é a Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Educação, né? E é uma associação que é bem, digamos assim, atuante e bem poderosa, eu diria, no contexto acadêmico da área de educação, né? Assim, então é uma associação que até tem muita influência na própria CAPES, por exemplo, assim, na área de educação da CAPES, coisa que a nossa SBEM não tem, né? Assim, então, comparativamente com outro, tem várias áreas, tem a SPM, que também é muito poderosa, também é muito influente no MEC, na CAPES, esse também é um caso da Amped. A Amped é uma associação que é muito, assim, determinadora de políticas no campo da educação, políticas acadêmicas no campo da educação. E a Amped realiza a cada, não lembro se é 2 ou 3 anos, um encontro nacional, né? Que é legal vocês irem, tá? O próximo, não sei, o último foi em Manaus, ano passado, o próximo não sei onde nem quando vai ser, enfim. Já recebi o nome Então, é legal, se puderem ir. Além disso, a Amped tem reuniões regionais também, tem reuniões em cada região, sul, sudeste, nordeste, etc., que acontecem nos anos que não tem a reunião nacional. E a reunião nacional, quer dizer, a estrutura da Amped é subdividida em GTs, né, que são grupos de trabalho, assim como a SBEM também né? Um grupo de trabalhos temáticos, né, na verdade. E a educação, e tem o GT de Educação Matemática, que é o GT 19 da Amped. E, na verdade, esse mais ou menos, é o único GT da Amped que é diretamente ligado com o ensino de uma disciplina. Tem que abrir ali. Não, ela... Então não pode tocar. Deixa encostado por causa do ar. Deixa encostado assim,
Então, esse é, como eu estava dizendo, esse é o único GT da Amped que é relacionado diretamente, que é um GT de ensino de, né, na verdade. Porque os outros todos são assim, tem GT de currículo, de formação de professores, de psicologia da educação, de educação popular, são GTs mais temáticos, né, assim. Tem outros que são um pouco ligados, por exemplo, tem o GT de arte, que fala um pouco, que trabalha um pouco a educação, não sei o nome do GT, enfim, mas alguma coisa de educação lá que tem a ver com arte, que trabalha um pouco com o ensino da disciplina artes, mas não trabalha só com isso, trabalha também com arte, com educação por meio da arte. Então não é tanto como o GT da educação matemática, que é um GT diretamente ligado ao ensino, a uma componente curricular, né? Assim, isso é uma coisa que é muito significativa em vários sentidos, né? Assim, primeiro porque o próprio, dentro do campo da educação, né, existem correntes e tal que criticam a própria organização disciplinar da escola. Então, dentro do campo da educação, muita gente é diretamente contra isso. Existe um GT de uma disciplina, porque isso dificulta um pouco, e eu concordo em parte com esse argumento, tá? Mas depois a gente pode desenvolver mais. Isso dificulta um pouco um olhar crítico da própria organização disciplinar da escola, né? Então, existe essa crítica à existência desse GT. Então, esse GT é um GT que é um pouco, assim, que a gente tem que brigar um pouco para manter. A educação matemática fica um pouco nesse lugar, né? Assim, a gente tem que se impor dentro da matemática e dentro da educação, né? De cada um, mas enfim. Mas essa crítica eu concordo em parte, tá? Quer dizer, eu acho, depois eu posso voltar a falar sobre isso, né? Eu acho que a educação matemática como área, ela tem que se permitir problematizar e criticar a própria delimitação do que se chama matemática, assim, epistemologicamente como área de conhecimentos, e também a estrutura curricular disciplinar. Então, por isso que a educação matemática como área, eu acho que ela precisa se aproximar da educação, né? Assim, porque senão ela não consegue fazer esses movimentos. Mas, enfim, isso é outro assunto, mas só para, voltando à estrutura do texto. E aí, como eu estava dizendo, tem essas reuniões da Amped, que acontecem, não lembro se é cada 2 ou 3 anos, e alguns dos GT, e aí tem assim, você pode submeter um trabalho para a Amped, que aí sai nos anais do evento, etc, etc, e alguns dos GTs, não todos, mas alguns, tem uma outra modalidade de atividade que é chamado trabalho encomendado, e esse é o caso do GT 19. O trabalho encomendado, ele funciona assim, tem um tema que é escolhido pelos membros do GT e um tema assim, que já foi, por exemplo, a matemática, tem um que tem textos bem assim, citados, bem conhecidos, que foi na Amped de 2012, cujo tema foi a matemática da licenciatura em matemática, né? Que é uma coisa que a gente discute muito também, né? Como deve ser a matemática, diferente ou não do bacharelado, etc. Esse foi o tema, matemática na licenciatura em matemática. E aí, ligado a esse tema, tem 2 textos que são muito citados, que é um do Dari Fiorentini com a Ana Tereza, nosso colega aqui, e outro da Ana Cristina Ferreira com Plínio Moreira, que falam sobre isso. E aí, como é que funciona esse trabalho encomendado? É escolhido um tema, e aí aí abrem submissões, as pessoas escrevem artigos para esse tema, para submissão geral, e aí é separado os anais da Amped, porque você manda diretamente para o GT e para aquele tema, e tem um ou mais pesquisadores que são convidados para escrever um texto articulando esses textos que foram submetidos. E no caso desse ano, eu fui esse pesquisador convidado. Então, esse texto, Caravelas à Vista,
foi um texto que vocês devem ter percebido isso pela leitura, né? Na leitura a gente conta um pouco isso. Ele foi um texto que articulou os artigos que foram submetidos para esse tema lá da época, né? Assim, foi em 2019. Isso. Esse texto é de 2019, né? Então é isso mesmo, né? Foi nesse próximo ano que aconteceu o ANPED. O tema, na verdade, quer dizer, aí eu fui convidado para escrever esse texto articulador, né, do trabalho encomendado, e eu convidei o Felipe, que é um colega, Felipe Fernandes, que é um colega da UFMG, para escrever comigo. E o tema do trabalho encomendado não era nem decolonialidade, era um pouco, como estava bem no momento da eleição do Bolsonaro, o tema era algo assim, educação matemática em tempos dele não, mas não era esse obviamente o título, mas era algo equivalente a isso, né? Assim, era algo dizendo educação matemática em tempos de resistência, ameaças, essas coisas, não me lembro, mas talvez tenha escrito o texto, nem lembro o nome, o título e a gente que, como na época eu também estava começando a entrar nas leituras decoloniais, e o Felipe também, a gente escolheu, quer dizer, a decolonialidade não estava no tema, a gente escolheu a decolonialidade como um fio para articular os trabalhos que foram submetidos, que foram aceitos. E esses trabalhos que foram aceitos em si, na sua maioria, não falam de decolonialidade. Eu acho que só o Diego do Ederson, que é um desses, que fala explicitamente de decolonialidade. Eu acho que, se não me engano, não lembro agora, mas nenhum dos outros fala. Mas a gente achou a decolonialidade como um referencial para estabelecer esse diálogo, né? Assim, então, é um pouco assim que esse texto foi escrito, né? E aí a gente agrupou aí a gente falou um pouco, né, do debate decolonial no começo, tentando situar a formação de professores dentro desse debate decolonial. Aí tem uma sessão que fala da história da formação de professores no Brasil, fala da USP, não sei o quê. Essa sessão, quem escreveu foi o Felipe, porque tem muito a ver com a própria história do Brasil, né? Assim, como a formação de professores e a formação de professores de matemática foi se estabelecendo no Brasil, as coisas que ele escreveu aí eu nem sabia muita coisa assim, sobre esse negócio da USP, etc. E porque foi o trabalho dele de doutorado, foi nessa linha de história da educação matemática no Brasil, do ensino de matemática no Brasil. E aí depois nós agrupamos os trabalhos que foram submetidos naqueles 3 grupos que tem ali, né? Que um é sobre coletivos docentes, foi aquele que eu até recomendei que vocês lerem com mais atenção. O outro foi sobre metodologias e o outro não lembro o que é mesmo. Matemática como desobediência, política epistêmica. Isso, acho que isso aí. Eu também quero falar mais sobre isso, já. E aí a gente organizou esse texto assim. E esse nome, né, Caravelas da Vista, que foi o nome que eu inventei, esse nome e eu acho bem legal, assim, modéstia à parte. Mas assim, ele tem esse espírito de desestabilizar uma narrativa histórica convencional, beleza? Então, a gente tem em geral, né, a gente, que eu digo, até na escola mesmo, assim, na disciplina de história na escola, né, assim, também no dia a dia, né, a gente tem contato com uma versão da história, um ponto de vista, digamos assim, né, da história do Brasil que é enviesado, que não só superficializa as violências coloniais da história do Brasil, em particular a escravidão, e eu diria que não só superficializa, como romantiza, né, a versão, assim, a narrativa, até estilisticamente histórica com a qual a gente tem contato, é um pouco assim, né? Um exemplo
para mim, que é muito evidente disso, como até os dias de hoje há todo um esforço de certos grupos no Brasil para impor e afirmar essa narrativa histórica enviesada. E um exemplo disso que eu acho são muitas das novelas que passam na televisão que falam, teve até um pouco tempo, relativamente pouco tempo, que eu fiquei indignado, assim, que falava da família real portuguesa. Tem uns 5 anos isso, talvez, sei lá. Não sei se vocês vão saber, uma novela das 6. Os tempos do imperador. Pode ser. E falava aquela. Mas eu acho que é isso. Faz pouco tempo, né? Uns 4, 5 anos. Vitor, vou fazer um comentário sobre a forma, você ainda está na forma do artigo, né? Uma coisa nesse artigo aqui, Caravela da Vista, que eu acho que é um ponto alto de forma, né, a ser considerado. É uma coisa que eu tenho tentado desafiar, né, os parceiros de trabalho de doutorado, sobretudo, que não é fazer um trabalho assim de resumo, não vai falar de reflexão teórica. E mestrado ainda tem, né, mais um pé de você pegar, se apropriar de usar aquela literatura, mas o doutorado, sobretudo, é desafiar a literatura e se apropriar dela. Então, esse trabalho de recomendação média, por vezes a gente vê uma característica que tem o seu mérito, o seu valor, mas de resumir, aglutinar aqueles trabalhos e apresentar, né, isso. Esse trabalho aqui, como trabalho quando o nosso colega baiano fez também, Johnny fez isso muito bem também quando ele fez trabalho recomendado, que foi uma apropriação, uma releitura desse trabalho. Foi antes desse. Foi um trabalho. O Johnny, que foi na Federal da Bahia. Que eu acho que ele deu muito esse lugar também da escrita dele, uma apropriação, uma releitura, o que é muito difícil e desafiador, né? Porque você está ali no congresso com os autores, você vai reler e reinterpretar o que ele disseram segundo uma lente que você trouxe para seu filme condutor. Então, eu acho que isso é um ponto alto no formato desse artigo do Caravela da Vista. Foi mais uma apropriação, muito mais uma apropriação do como resumo, juntar os trabalhos que apresentaram. Sim, exatamente. A gente tenta não relatar, né, os trabalhos, mas lê-los criticamente, fazer um diálogo com eles. E, enfim, mas aí, só falando do título, né, que eu estava falando, do trabalho, então, esse cara que está falando, dessas novelas da Globo, né, que mostra, assim, até a relação das pessoas escravizadas com os brancos na época, como uma relação que me lembra muito aquilo que eu falei da minha avó, né, alguns encontros atrás, que é uma que suaviza, idealiza essa relação como uma relação assim, que meio que passando a mensagem que a escravidão não era tão ruim assim, né? Que os negros eram bem tratados, um pouco isso, e coloca a família real portuguesa num lugar de pessoas, gente boa, que fizeram muito pelo Brasil. Acho que não tem isso também. Dom Pedro II reflorestou a Floresta da Tijuca, mas vamos combinar, é o mínimo que ele poderia fazer, né? Depois da família, dos descendentes dele. Na boa, gente, eu acho uma picada esse cara. É a primeira escola no Brasil. Porra. Entendeu? Depois de devastar a Amazônia, reflorestou a Tijuca. Beleza, tá. Não tem nem que falar obrigado, né, pra isso. Vai se fuder. Então, mas aí coloca essas pessoas. E até esse discurso colonial, quer dizer, como os autores que falam de colonialidade e decolonialidade, né, nos ensinam, assim, essa violência colonial não está só restrita ao período oficialmente que o Brasil foi colônia de Portugal, mas o colonialismo perdura até hoje. A fala do Krenak é muito claro. Os índios não faz nenhuma diferença, né? Os indícios, o Brasil está independente ou não, eles continuam sendo massacrados da mesma maneira desde quando os brancos chegaram aqui nesse lugar. Então, por exemplo, o agronegócio é uma forma atualizada de colonialismo, né? Porque ela está nesses lugares, tirando as pessoas do seu lugar, devastando a mesma coisa que faziam
quando os portugueses chegaram aqui, né? Assim, então, um garimpo. exatamente. Agora, faz escravos. Exatamente, isso aí. Então é a mesma coisa. Esse esquema não mudou. Isso que esses autores falam. Essas novelas que tem, né, assim, elas colocam, assim, tem novela que coloca um coronel gente boa. Não tem coronel gente boa. Assim, não existe isso. Né? Eles pegam os personagens e descontextualizam os seus lugares sociais para produzir essa narrativa histórica, idealizada, suavizada, romantizada. Normalmente não são gente boa nem para a própria família. Exatamente. As filhas, a esposa. Essa alteração dialogando com o texto, normalmente o coronel a gente boa mais novo, né? Parece que a modernidade traz a suavização. Seria gente dito isso numa aula anterior e quando eu li o texto ficou claro assim, sempre que a coisa vai modernizando, ela vai ficando melhor. Aceita o progresso, que ele vai fazer o Brasil ficar melhor. Essa observação é bem importante, né? Porque também esse é um esquema do colonialismo, né? De você ter uma coisa assim, de o que é novo é bom e o que é velho é mal. Então eu presto muita atenção nisso. De não usar a palavra tradicional como um sinônimo de uma coisa ruim. Porque quando a gente faz o debate decolonial, às vezes o que a gente quer resgatar é exatamente o que é tradicional. Eu até postei um negócio um tempo no Instagram que era assim, tradição, família e propriedade, mas aqui tradição que família e que propriedade, né? Propriedade é aquele mapa do Brasil que tudo está rendido. O tradicional você tem que tomar cuidado também com isso, né? O conservadorismo. Exatamente. Que tradição, né? Que tradição é essa? Esse pessoal, quem falar contra a imigração, todo mundo é imigrante contra a imigração. Entendeu? É muita cara de pau que essa galera tem, na boa, enfim. Mas aí é isso, isso tudo eu estou dizendo só para dizer que esse título é uma mudança de pontos de vista, né? Assim, então, é uma narrativa histórica diferente, né? A gente ouve a história sempre contada desse ponto de vista, é um ponto de vista mentiroso, digamos assim, é um roubo que se faz. E aí, mas também a gente diz no texto que essa mudança de ponto de vista não é uma mudança de ponto de vista passiva, não é contemplar, é se apropriar, né? Assim, então é se apropriar dos instrumentos da colonialidade. Então isso que é desmontar as caravelas, né? Que a gente chama de desmontar as caravelas é isso. E dar outros usos daquelas peças. A gente pode colocar isso em muitos contextos, mas o contexto que eu sou mais familiar, que eu identifico muito como uma ideia de desmontar as caravelas, são as cotas, né? Porque é aquilo que eu falo sempre, né? As cotas não é só para as pessoas pretas, periféricas entrarem na universidade, é para desmontar a universidade. Então, olhando a universidade como uma caravela, no sentido que até o Felipe fala, da universidade, sistema educacional, como um sistema que esteve a serviço do colonialismo, né, com os negócios jesuítas, etc., vamos invadir e desmontar. Então, estão afetando. Estão afetando, exatamente. Né? Então, que as pessoas... Reestruturar. E reestruturar. Não é de destruir, Exatamente. Talvez ela está falando abertamente, gente. Não, exatamente, não é destruir, é desmontar, que eu digo, é desmontar e remontar. E remontar, superando essas questões. É um movimento que alguns indígenas usam esse termo, retomada, né? É um movimento de retomada, de se apropriar daquilo. Ressignificar, exatamente. Não é um movimento assim também de negar que aqueles saberes eurocêntricos não é uma postura maniqueísta, né? Porque senão a gente entra no negacionismo, né? Assim, que a ciência não serve para nada, mas é politizar a ciência. Senão a gente faz a mesma coisa, né? Ao inverso. Exatamente. Negar aquilo, né? Tem um local que vocês falam isso de maneira muito clara, né? Como vocês vão falar, mas enfim, essa ideia de não é negar o colonialismo um pouco, de fato evidenciá-lo e ver, buscar superação, buscar lidar com ele de maneira mudando a dinâmica. Não sei se é esse o trecho, mas a
decolonialidade se refere, portanto, a posicionamentos, Isso. posturas, horizontes e projetos de resistência, de transgressão, de intervenção e de insurgência. Isso, na página 497 tem uma parte assim, que me chamou a atenção também. Assim, nos colocamos em posições ativas, atuando para desmontar a escola, a universidade como instrumento do projeto de poder hegemônico. E usamos suas peças desmontadas, ressignificadas, coletivos, metodologias, contexto, para reexistir, para produzir novos sentidos de educação de matemática, de prática docente, de formação de professores e professores, sentidos inspirados em sabedorias outras encarnadas em outros corpos. Acho que essa parte é bem... Nesse mesmo sentido, exatamente, bem alinhado, mas engraçado que ainda não fala o nome do texto, mas que é 471, 474. A decolonialidade não nos impede, portanto, a eliminar a colonialidade, né? Mas nos desafia a desnaturalizar as epistemologias hegemônicas, a desaprender a pensar unicamente a partir de suas referências e a retirar sabedorias outras do apagamento, deslocá-las do lugar de atraso. A diferença que ele coloca entre decolonialidade e descolonialidade. É o Walsh que propõe isso. Exatamente. Mas é importante. Não, estou falando do texto, né? Não, o texto a gente fala isso, mas quem propôs essa escrita. Quem propôs essa escrita foi. Mas é importante dizer também que a decolonialidade não é um movimento de oposição à descolonialidade, é uma ênfase dentro desse debate para marcar isso que a Michele falou, que você não precisa. Isso é bem importante, né? A gente não pode, porque é aquela coisa, de novo, assim, que não basta não ser racista, é preciso ser antirracista, porque eu vejo muito isso, né? Tem muita gente, eu vejo gente que pensa assim, que uma forma de se declarar não racista é negar que o racismo exista. Então, eu falo, para mim preto e branco é tudo igual. Eu vejo muito branco que fala isso, mas não é. Não é isso, a questão não é essa. Preto e branco não é igual no Brasil. Então você tem que assumir isso e colocar no lugar de branco privilegiado. Então eu acho que a decolonialidade é um pouco a marcação disso. Não adianta você tentar apagar. Então resistir a partir do reconhecimento. Fala. Então, isso me afeta assim no meu dia a dia, eu fico pensando como é que essas ideias podem estabilizar o que está posto. Então, por exemplo, esse texto, que é um artigo da tese do Diego, é uma coisa que tensiona a minha prática o tempo todo. Como é que eu estou oprimindo os alunos? Que matemática é essa? Ele não me colocou no lugar da salvação, que agora eu sou um professor bonzinho, não sei o quê. Mas ele me traz a desafiar a minha prática o tempo todo. Então é como essas ideias podem desafiar e tensionar o que está posto. Porque descolonizar seria uma coisa meio óbvia assim, como se pudesse existir esse Estado. Quer dizer, não vai existir. E eu gosto de matemática, eu gosto de aula de matemática. A questão é de que matemática é essa, química é essa, para onde vai, que seres eu estou produzindo, quais lugares eu estou colocando esses seres, que hierarquia eu estou produzindo, de motorista. Então de que maneira essas ideias teóricas tensionam o espaço, a postura, tensionam as práticas, por exemplo. E o texto do Diego me coloca muito nesse lugar enquanto professor da escola básica. Então, eu acho que uma coisa que é importante sobre isso, que não está dita explicitamente em nenhum desses dois textos, nem lembro se a gente já escreveu isso em algum outro texto, mas o que se entende por decolonizar currículos, né? Que não deixar de falar na matemática eurocêntrica, na matemática produzida na Europa, nem deixar de reconhecer aquilo que essa ciência traz de contribuição para a sociedade, mas falar dessa ciência ou dessa matemática a partir de outro lugar político, que é um lugar político, uma perspectiva política de não neutralidade, né? Então, decolonizar currículos não é, para mim, pelo menos, a posição com a qual eu me alinho, não é trabalhar numa lógica de substituição, no sentido de que agora eu vou deixar de falar da matemática identificada como eurocêntrica e vou falar só de Mancala. Não é isso. Nem que vou simplesmente agregar Mancala e continuar falando da mesma forma. Falar tanto da matemática produzida na Europa
quanto da bancada, né, que eu obviamente estou usando como exemplo, em outro lugar político. Né, assim. Porque essa lógica de substituição, por um lado, né, eu acho que ela só substituindo ou agregando, né, como a Michele falou, eu acho que ela pode não fazer esse deslocamento político, não quebrar o lugar de superioridade que a matemática eurocêntrica é colocada e também continuar colocando a Mancala num lugar de coisa exótica. E assim, 20 de novembro, vamos jogar Mancala, entendeu? Então não é substituição nem simplesmente agregar no sentido de justapor. Eu acho que é falar de outro lugar político no sentido de desconstruir essas ideias de neutralidade e de universalidade da ciência hegemônica. É politizar a ciência, né? Evidenciar que a ciência não é isenta de política, de ideologia, etc., e falar da ciência a partir dos seus lugares de produção, a partir de como ela é produzida. Deixar de falar da ciência ou da matemática em particular como uma coisa universal, né? Assim, como uma coisa universal e quase como uma régua moral que pauta tudo, né? Assim, nas relações humanas. Aí tem um exemplo que eu acho que dá a concretude ao que eu estou falando, que eu acho que é muito legal, que eu não me lembro se eu já contei aqui nessa disciplina ou não, que é da Gabriela dos Índios. Já contei, né? Você contou em análise. Das unidades de medida? Isso. Tá. Eu acho que isso aqui não aparece, mas tá bom, tá de novo. Não, em palestra eu sempre uso esse exemplo, mas aqui eu não contei não. Aliás, ela Conta aí. tá virando titular agora. Quem? A Gabriela. Ah, legal, só eu que não vi. Você não é titular. Mas você vai entrar nesse processo Tem 3 anos que eu posso pedir para virar titular e eu não consigo. Eu Não consegue pedir isso. Consigo pedir, não consigo escrever o relatório. Não consigo parar para escrever o relatório. A progressão titular dá muito mais trabalho que as outras, né? São 15 anos. Tem que botar tudo que você fez nos últimos 15 anos. Você não pode abrir o protocolo e eles pegam o relatório e aí fica o protocolo para contar o time. Pode ser, é uma ideia. Mas enfim. Só para contribuir com essa. O que eu bati uma foto? Pode um robô ser racista? Quando eu vi isso, lá no Museu do Rio. E aí, pode um robô ser racista? Que foi editado por Silvana Bahia, foi diretora do OLAB, coordenadora do Preta Lab e integrante do Comitê Científico de Saberes do Museu da Manhã. E aí tem um texto que ela vai explicando que, obviamente, pode, né, se não houver nenhuma intervenção. E quem vai produzir, né, os softwares, senão a gente acaba reproduzindo todas, né, as marcas, os vieses e os preconceitos de quem a produz. Muito legal o vídeo. Chamou atenção lá. Tem um livro que fala isso, né? Aquele livro Weapons of Math Destruction, que fala isso, que os algoritmos são vistos como neutros, mas eles são escritos por humanos, então eles incorporam os preconceitos das pessoas que eles escrevem. A deputada Renata Souza, quando ela pediu para a inteligência artificial representar lá na comunidade, no Maré, representou com uma arma na mão. Exatamente. Estava naquela mesma matéria que falava do Salão Branco, tá bem? Vocês viram? Porque, além de tudo, a inteligência artificial usa a base de dados, né? E a base de dados a inteligência artificial não inventa nada, né? Exatamente. A inteligência artificial, por enquanto, é um Google turbinado. Ela procura os padrões de uma base de dados que está aí. E aí, tem um caso muito famoso de uma IA que era alimentada por tweet, vocês lembram disso? Que era tipo que ela reagia conforme as pessoas falavam com ela. É tipo uma resposta automática, mas que ela era alimentada pelo tipo de pergunta, de comentário que ia fazendo. E que foi necessário ser tirada do ar em menos de 24 horas porque ela virou tipo de extrema direita. Exato, e eles ficaram tipo, então o experimento certo deu errado, tira. As empresas que mais pesquisam, o Musk, ele do apartheid. Então, são pessoas que são fascistas. Mas como
Então vou contar. Eu acho que essa história ela ilustra muito bem o que eu quero dizer por falar da matemática identificada como hegemônica europeia a partir de outro lugar político. Tá? E a Gabriela Barbosa, não sei se vocês conhecem, que é professora da UERJ, e trabalha na educação indígena, colega do André, lá da FEBEC. E ela narra uma vez que ela estava dando aula numa comunidade indígena, que é aqui, que é da etnia Tupi-Guarani, que é em Angra, se não me engano. Isso aí, ela agora está trabalhando em Maricá. Enfim, não sei. Mas é aqui no estado do Rio. Sim. E que ela estava dando aula para um curso de EJA numa comunidade indígena. E que aí ela estava tentando explicar para os alunos por que era importante ter precisão nas medidas. O que era importante assim, 1 metro, 1 litro, 1 quilo, não sei o que, e ter essa precisão. E aí ela falou o seguinte exemplo. Suponha que você empreste 1 quilo de arroz para o seu vizinho. Quando ele for devolver, ele tem que saber a quantidade, né, no caso, o peso, né, para devolver exatamente a mesma quantidade. Então, por isso que é importante ter... Aí os alunos falaram assim, não, professora, quando eu emprestei para o meu vizinho, eu emprestei o que ele estava precisando. Quando ele me devolver, ele vai devolver o que eu estiver precisando. Pode ser mais ou menos de 1 quilo, né? Assim. Então, essa história eu acho muito foda, essa história. Eu acho... exatamente. Então, eu acho que ela ilustra várias coisas que eu quero dizer falar de outro lugar político. E repara bem, com isso, o que eu defendo não é que a gente vai deixar de falar de sistema métrico, de unidade de medida, mas a gente não vai falar de sistema métrico como uma coisa que pauta as relações humanas, né? Como uma coisa assim, que é isso que a gente vive no capitalismo, no neoliberalismo, né? Assim. E a matemática tem muito esse lugar, né? A matemática fica nesse lugar de verdade absoluta e incontestável, e as coisas quantificáveis, a gente quer, seguindo a tradição de Descartes, a gente quer quantificar tudo, só tem valor aquilo que pode ser quantificado, né? Então, colocar as relações humanas, elas ficam subordinadas à quantificação. É isso que essa história nos ensina, eu acho. Então, primeiro, não é que a gente não vai, então não vamos mais falar de método, não é isso. Mas a gente vai falar de método em outro lugar político, que não é uma coisa que vai pautar esse tipo de relação, né? Que vai ser uma regra moral para as relações humanas. E outra coisa, nós vamos aprender com no caso, essa comunidade indígena, né? Então, a gente vai tirar a matemática hegemônica do lugar político que ela ocupa, que é esse lugar de absoluta neutralidade, de absolutismo, etc. E também vai tirar as sabedorias dos povos originários do lugar político que elas ocupam, que é um lugar de inferioridade. Então, a gente vai deslocar a matemática hegemônica do absolutismo e vai aprender com aquilo que os indígenas, no caso dos indígenas ou as comunidades tradicionais, têm a nos ensinar sobre a vida e sobre o mundo, né? Assim. E isso, então, para mim, decolonizar currículo tem esse sentido, né? Assim. E isso passa pela necessidade de a gente desconstruir aquela ideia de que a matemática está intrinsecamente na natureza, porque a gente acha assim, que a matemática é assim, a verdade inerente à natureza e a gente aprende essa linguagem como uma forma de decodificar a natureza, né? Assim. Então, com isso, essa matemática, qual é a matemática? A matemática produzida na Europa. Essa matemática, ela vira uma régua de moral, de verdade absoluta no mundo. Então, em vez de pensar assim, né, a gente exercitar uma visão de que a matemática é uma forma de dar sentido à natureza, né, assim. Então, por exemplo, a gente tem um exemplo também que eu acho legal sobre isso, é que a gente tem uma característica dos nossos sistemas numéricos, é que eles são abstratos, né? A gente usa o mesmo número, o mesmo objeto, o número, para quantificar qualquer coisa, dependendo da natureza, tipo assim. É o mesmo 5 que a gente usa para contar 5 litros ou 5 pessoas. E existem culturas que não tem isso, né? Que existem,
que usam sistemas numéricos diferentes para quantificar coisas diferentes. Então, a gente fazer um exercício de desaprender a pensar da forma que a nossa maneira de quantificar o mundo é melhor e que essa outra é uma versão mais atrasada na nossa. Então é desaprender isso e aprender a pensar de uma forma que mundo a gente produz, não é que a coisa está no mundo e a gente tem que aprender, mas que mundo, que outros mundos podem ser produzidos a partir de outras ciências, né, de outras formas de dar sentido à natureza, né, que é o que o Krenak chama de contar outras histórias. Né, assim, contar outras histórias é isso, que a gente vai ler esse Krenak aqui já, e é um pouco isso, né, a gente vai que outro mundo pode ser produzido, porque esse mundo acabou, né, esse mundo está, é o que o Krenak fala, humanidade zumbi, né, esse mundo morreu e não sabe. Então, que outros mundos podem ser produzidos quando a gente aprende com esses? Talvez seja um mundo sem Homo sapiens, assim, mas talvez não. Enfim, mas é isso. Para mim, decolonizar currículo é isso. Então, eu fico pensando, eu acho, converte o que você está falando, mas abarca outras coisas, não só olhar para outras matemáticas, mas essas outras matemáticas, esses outros modos de ver o mundo, me levam a pensar sobre a própria matemática geométrica. Exatamente. Porque essa matemática, e até que a gente sempre toma cuidado para a gente não colocar essa matemática no lugar científico, as outras matemáticas não tem essa possibilidade de reflexão política, indivíduo e tal. Essas ideias me levam a questionar a própria matemática hegemônica. Tipo assim, como é que eu posso falar dessa matemática e atuar no espaço, em prática dessa matemática na escola, de maneira descontextualizada, sem refletir sobre os afetos e efeitos? Sabe, quais são os afetos praticados? Como é que as pessoas se afetam? E aí tem um artigo seu também, que quando você fala da política e tudo mais, e aí fala dessa coisa do negacionismo, é que talvez essas práticas que nós teríamos na escola, as práticas científicas, talvez contribuam para essa necropolítica, porque é uma prática dogmática. Mas esse artigo é seu também, não? Sim, É mas isso você dá aqui. o primeiro. Desse aqui que eu eu não consegui pegar direito. Esse aí a gente vai discutir alguma aula também. Esse aqui não já Não, pode Então, esse falar. artigo também fala sobre matemática problematizada, das enunciadas. Tem esse pedacinho que fala assim, a invenção do outro se desenvolve mediante o exercício de uma violência epistêmica contra o outro, ancorada na escola, na ciência, nas leis, no Estado. E é exatamente essa forma como a colonialidade usa esses instrumentos, essas instituições que de alguma forma vão produzindo o outro, né? Exatamente. Então eu fico pensando assim, como essas questões todas me levam a pensar que sujeito eu estou moldando para esse sistema capital. Eu estou moldando um robô que aprende a dar respostas de maneira dogmática. Cara, e como as práticas matemáticas escolares podem contribuir com isso? E eu fico me perguntando, qual o sentido de refletir sobre saberes outros, ou de ter sociologia, filosofia, matemática, ou qualquer disciplina na escola? O objetivo é o aluno pensar sobre o mundo, pensar sobre ciência, obviamente sobre conhecer ciência. Então, eu fico pensando sobre essa própria matemática do bacharelado e das práticas matemáticas referenciadas à matemática eurocêntrica, que a gente tem na escola, descontextualizados em lugar de produção. Então o cara acredita em terra plana, mas usa teorema de Tales. Entendeu? Não faz sentido interno. Não faz sentido interno. Né? E como é que a gente, enquanto professor de matemática, e aí a gente tangencia também a discussão sobre matemática dogmatizada, tem conseguido trazer referências outras para tensionar a matemática hegemônica também, e as nossas práticas dessa matemática. Então, esse lugar foi um lugar que me tocou muito para pensar sobre outros referenciais. Tensionar o que eu tenho feito também como professor de matemática. Eu gosto dessa matemática escolar. Mas eu não consigo mais enxergar essa matemática descontextualizada num cenário político, descontextualizada dos seus modos de produção,
contextualizado dos afetos e efeitos. Né? Esse texto também aí da tese do Diego tem muito isso, sabe? Que eu produzo? Eu estou produzindo um ser humano que entende que tudo bem estar num lugar de subalternização em práticas dogmáticas em que você, para se enquadrar, simplesmente tem que aprender a responder o que se espera, sendo um robô e não participando mais do mundo, só dando conta do que o capital precisa. Quanto a gente está participando desse cenário? Então, eu queria falar do contexto de produção desse texto também, a gente fala. Não, duas coisas com relação ao que você falou, né? Eu me identifico muito, porque eu também, assim, adoro análise. Eu saí da matemática aplicada para mim, eu fiz aquela disciplina de análise, eu com um livrinho olhando e disse, nossa, isso é maravilhoso. Eu também adoro análise. E aí chegou um momento que eu, assim, sempre eu quis dar aula de análise. Quando eu cheguei na UFRGS, eu consegui abrir a primeira vez a turma de análise. Não, porque eles não entendiam, meus colegas, que o professor não ensinava bem. Eu vou ensinar bem, eles vão entender. E a sensação de frustração de ver. E aí, mas aí você começa a ter esse choque ao mesmo tempo. Você percebe? 2006. Foi me também 2 anos para conseguir, porque eles sempre botam muita dor essas disciplinas para quem acabou de entrar. Então, foi em 2008 consegui pegar análise. E aí, depois eu decidi que eu nunca mais voltaria a dar análise até que eu encontrasse um caminho para dar análise, porque eu me senti, assim, ao mesmo tempo eu percebi quando vi que eu não consegui, né? Não funcionou do jeito que eu imaginava, mas mais do que isso. Eu me tornei aquela pessoa que de alguma forma tinha uma questão violenta ali, entendeu? No final eu só pedia que eles decorassem as definições e eu tinha uma vergonha. Porque eu me sentia muito mal, como assim? Eu pedi para eles decorarem as definições. Gente, mas a dificuldade é que a gente é formado dentro dessa lógica, então é difícil quebrar. Exato, mas assim, a análise ativa, por outro lado, quando a gente conseguiu colocar a mudança, foi uma mudança tão radical, assim, tão radical. E então aí você vê que existem outros caminhos. Agora, claro, é muito mais fácil quando a gente está trabalhando na formação docente com muito menos amarras, porque quando você está na escola, está muito mais amarrado. Agora, deixa eu ver outra coisa. Não, lembro. Mas agora, dentro dessa mesma questão que vocês estão falando, né, eu fiquei pensando naquilo que você estava comentando antes, da PED, e do grupo, desse problema da matemática. Por um lado, essa questão da disciplinarização e como conseguir defender a matemática como grupo e, ao mesmo tempo, ser coerente com aquilo que a gente acredita, que também critica essa disciplinarização. E eu acho que a arte é uma boa fonte de inspiração. É essa ideia. O próprio EMAR, a Educação Matemática Antifascista, hoje tem menos gente da matemática do que de outras áreas. A gente tem uma pessoa de história, de inglês, antropologia, a gente tem gente de um monte de áreas. Porque a gente pensa que tem que ser multidisciplinar. Obrigatoriamente tem que ser multidisciplinar. E a ideia é exatamente pensar... Essa é a crítica que eu tenho a educação matemática como área. Não, mas a gente pode continuar como área, só que ampliando não, também. Eu sei, como tem sido. Eu acho que tem que ampliar um pouco. Sim, tem. E aí pensar no próprio conceito, que você vai dizer, mas o que é a matemática na educação matemática? Uma ideia muito mais alinhada com o próprio Biracan, com a etnomatemática, que ele é uma forma de se colocar, de fazer no mundo, porque na verdade não existe um modelo único dado por essa nossa matemática. A educação matemática como um todo precisa dessa ampliação. E acho que seria legal, por isso, já que imaginou você ter um GT de educação matemática tipo de artes, assim. Sim. Só fazer um parênteses no negócio da análise que você está falando. Uma vez eu estava fazendo uma palestra que era muito essencial. E eu estou falando curso. E aí eu fiz uma pergunta para eles. Quem aqui já demonstrou um teorema que não estava entendendo e acertou o tiro 10 na demonstração? Todo mundo. Todo mundo levantou 100%. Mas tem artigo que fala, né? A pesquisa que, como é que é o nome do ano? Esse caraca, não lembro disso. Mas que o doutorado dele, tem várias pesquisas sobre ensino de análise. E tem alunos que falaram, não, a gente decorava igual letra de música. Porque não podia errar nem a vírgula. Se errasse a vírgula, já podia errar. Então as pessoas decoravam como uma letra de música. A pessoa não entende a definição, mas ela demonstra. Eu lembro que isso tem tudo a ver com as vozes da sala de aula do outro texto. isso. Exatamente, as vozes da sala de aula. Pouco
muito impressionado, muito impactado com as colocações, que na verdade, eu acho que implicitamente a gente já sabe, mas ali ficou escancarado, eles colocaram, né? Por que essa matemática tem que ser decorada? Ela é decorada na demonstração toda, né? Por que não pode ser vivenciada, discutida, pensada? Por que eu tenho que decorar esse negócio? Eu acho que às vezes a gente sabe, mas não sabe que os alunos sabem. Vocês pensam, tipo assim, um aluno do primeiro ano, ele verbalizar esse tipo de coisa. E ele Mas eu acho que é o contexto social de como você tira isso. Então, com certeza. Pensando assim, todo aluno do primeiro ano, ele tem esse pensamento, ele sente essa percepção. Mas eu acho que se você fizer a pergunta para pedir para ele escrever, ele vai cometer. Mas com muita claridade. Não. Mas ele vai. Você vê assim, são alunos do primeiro ano na escola federal. Ou seja, vive uma diversidade e uma política muito forte. Então, esses têm uma construção política. Acho que até assim, são vocês três, né? Vocês dois e o Diego, assim, muito bem construído até as sacadas das narrativas desses 5 elementos. Mas a construção do Diego, só no Pedro II. Então, foi o que eu falei assim. Eu sabia Então, assim, esses caras já vivenciam isso, né? Já há muito tempo. Então, eles se colocaram muito bem. Né? Mas olha só, esse negócio foi meio incidental. Então, essa história que eu queria contar. Então, não, porque você está falando porque ele já tinha feito essa pergunta 1 ou 3 vezes, ele estava muito envolvido com essa questão da decolonialidade, de querer ouvir, né, de querer observar a produção também dos sujeitos, e entender como é que os sujeitos enxergavam essa produção, mas das suas práticas independentes da pesquisa. Isso aí foi incidental. Essas questões, essa pergunta para os alunos e essa produção dos alunos, não estava programada na tese dele. Só que quando ele pegou as respostas, isso acontece em pesquisa às vezes. A gente dá sorte, né? A gente dá sorte de ter gente que se expressa, que se coloca e tal. E aí que ele falou, tem coisas aqui muito ricas. Ele está tendo um dilema ético. A gente pode agora tentar usar isso na pesquisa, mas já coletou dados antes de passar pelo comitê. Não, aí a gente foi atrás. Você está falando disso, estou lembrando a situação que aconteceu comigo ano passado. A gente pediu autorização. Não, pediu autorização, depois passou por todo o trâmite. Mas a realidade é essa, sendo bem sincero, foi incidental. Passou no comitê de ética? Eu acho que não, passou. Esse sorriso de Só que depois. Não, passou. Pós-mortem. Passou. Eu só não lembro se Antes ou depois. o comitê de ética estava explícito o experimento tinha sido realizado. Não poderia estar, ó. Não, mas eu disse que estava. Tá bom, gente. Mas olha só, isso inclusive é um problema, tá? Pesquisa no Pedro II. Porque tem gente que vai fazer pesquisa no Pedro II. O Pedro II pede autorização do comitê de ética, o comitê de ética pede autorização do Pedro II e fica esperando a autorização. A burocracia lá Vocês fazem é algo. Eu não sou do Pedro II. Não, no comitê de ética eles pedem orçamento, cara. Vocês não têm. Não, o comitê de ética parece que está tudo referenciado em pesquisa médica. Porque a ideia do comitê de ética surgiu com pesquisa médica, né? E aí migrou, foi se espalhando para as outras áreas. E tem perguntas que a gente nem fazem sentido para a gente. Sim, como é que chama? O prontuário tem que ficar no hospital. Veio para mim. O prontuário tem que ficar no hospital. É foda, né? Mas você participar do comitê de ética ou não também, é que é o quê? Você só se inscrever, porque quase ninguém quer, então vai depender das cabeças que estão lá, não tem muito critério, nem pensamento pedagógico, ou seja lá o que for. Mas eu perguntei porque as pesquisas aqui. Eu tenho certeza disso. As pesquisas no temático, principalmente, nem todas passavam por fronteira, porque não é uma coisa que é muito exigida ainda. Está se tornando um pouco mais. Mas, por exemplo, alguns periódicos na área da educação você não publica se não tiver público. Mas na área de ensino, de matemática, não é tão assim ainda. Então, por isso que eu perguntei se passou ou não. Mas o pessoal assinou bem. Mas eu acho que é legal vocês saberem esses bastidores. E também você tem que perguntar que ética, né? Aí ética de quem? então uma coisa muito legal assim, da dinâmica da pesquisa,
lembro uma vez quando eu estava fazendo São Luís, uma vez o Arco, uma vez falou um negócio para mim, pô, vou mudar a questão de pesquisa. Eu falei assim, pô, mas isso é um pouco. Você vai mudar a questão da pesquisa durante a pesquisa, mas no final, o Google é você responder uma coisa que você não tem dado. Entendeu? Então, assim, a pesquisa foi construída em cima do experimento e foi incidental, não se planejava. Você vê que tem uma pergunta, né? Qual a sua visão sobre matemática ensinada na escola durante o ensino fundamental, desde o primeiro ano até o nono ano, né? Essa pergunta foi feita lá para os alunos. Só que a questão de pesquisa foi feita posteriormente a isso, né? Que está aqui no artigo também, né? Como experiências de estudantes de educação básica podem revelar ou produzir espaços de resistência e as relações sobre colonialidade, sociedade da matemática, blá, blá, blá. Essa questão de pesquisa, ela foi elaborada muito depois desse experimento. E essa questão de pesquisa também foi uma coisa sobre a qual nós... Isso também nos tensionou, porque o Diego, ele trouxe, a gente já estava ouvindo, o Diego foi muito disruptivo, né? Primeiro ele vai trazendo literatura que a gente não estava apropriado, acostumado, ou ler. Já contei isso aqui. Foi por meio da tese do Diego que a gente chegou na literatura decolonial pela primeira vez. E o oriental do Diego foi muito bom, porque eu aprendi muito, né? Então, ter orientando ser orientado pelo Diego. Então, assim, foi trazendo ideias, eu acho isso muito legal na academia, acho muito legal para o Vitor também, se não tem dogmatismo teórico. Tem dia que você pega um trabalho, assim, são 20 anos discutindo com um autor. Assim, tem gente que está discutindo Débora Gol há 20 anos. Assim, e todo mundo, é engraçado que todo mundo se circula aqui de pesquisador só discute Débora Gol. Todo mundo se interessou só por Débora Gol. Não é aquele assunto. Obviamente, eu estou orientando 10 pessoas de formação e eu vou orientar a história da educação matemática. Mas você tem a possibilidade de trazer teóricos e tudo mais para refletir. Então o Diego fez isso e o Diego também trouxe aqui a questão do formato, que foi um desafio, né? Eu não sei escrever nesse formato, foi a escrita do Diego, a gente participou, foi lendo, porque é um formato narrativo, por um lado, mas é uma pesquisa para o outro, e tem uma questão de pesquisa. E por isso ele ficou esse formato híbrido. É realmente um diálogo. Ele dialoga com autores, e é um diálogo de personagens. Me lembrou o discurso de Galileu, onde ele coloca a personagem discutindo as novas ciências. O personagem é um cara que tem a visão de mundo heliocêntrica, um mais voltado para a parte religiosa, e um terceiro personagem que é o que vai trazer. Um é geocêntrico e um é ele. Então ele não fala diretamente pela sua própria voz, ele fala com um personagem. Parada ficcional. É mesmo bem nesse sentido, não é tão ficcional, mas você vê que cada personagem corresponde a um discurso. E os 3 discursos estão ali em embate ao longo do trecho. Aqui a gente fala de uma ficção. Só que as falas são reais. Não, mas é mais ou menos nesse sentido. Ele discute com falas reais. A teoria dele. São recortes de outros autores. Não, é o Galileu colocando a disputa entre teoria geocêntrica e heliocêntrica. Enquanto um está ali defendendo a ideia de que a Terra é o centro do universo, mas é a fala de um personagem. Sim. São as vozes da cabeça dele discutindo. Mas os argumentos que estão. Ele não fala de fato. As falas da personagem aqui eram falas de aluno. Mas, tipo assim, uma determinada personagem aqui não era fala de exatamente um aluno específico. Eram vários alunos que convergiam para aquela discussão. Então, assim, era um personagem. O estilo me lembrou um pouco quando eu li Galileu. Faz um pouco essa ideia de personagens dialogando e trazendo construção como um todo. Achei muito legal essa construção. E aí você pensa, se um cara que está lá nas bases da ciência pode usar esse discurso, por que ele se extinguiu? E aí vocês precisam meio que criar uma roupa. É um positivismo. O diálogo socrático já fazia isso muito antes. Sim, mas aí a ciência Em moderna algum não momento pode usar. Não, mas aí Mas a ciência moderna se perdeu. A partir da ciência moderna isso já não é mais ciência. mas aí essa questão da metodologia
a minha questão de pesquisa ali, depois, só que você já tem também, dentro da linha, né, passado do modernismo e tudo isso, propostas justamente que defendem que não há como fazer o contrário, não há como você ter a priori uma pergunta de pesquisa, a cartografia, por exemplo, vai dizer isso. Não tem como eu começar, eu já tenho previamente a pergunta que eu vou resolver lá no final, eu não sei ainda o que vai passar. Então você tem uma outra, aí tem outra metodologia, uma outra forma, mas a ideia é que as questões de pesquisa elas vão aparecendo no percurso. Tem pesquisas mais antropológicas, por exemplo, que são caráter. Exato. Então, mas, assim, 3 observações que eu quero fazer antes do café, na verdade, que primeiro, que eu acho que é legal vocês saberem esses bastidores, né? Na verdade, quando o Diego começou o doutorado dele ia ser outra coisa. Na verdade, teve 2 coisas que interferiram nessa trajetória. Que, como o Erison falou, ele já tinha feito essa atividade e quando a gente viu, a gente achou um dado tão foda que a gente achou que tinha que usar. Assim. E uma outra coisa que aconteceu também no percurso dele do doutorado foi que ele passou num concurso. Né? Assim, ele passou num concurso para a Unirio quando ele estava no 2º ano, eu acho, do doutorado. E aí a gente teve que adiantar. Isso também, a gente meio que já tinha tomado essa decisão, eu acho, né, de usar esse dado. Mas isso, o fato de ter que adiantar a defesa dele, reforçou isso, de usar aquilo que já tinha sido. Porque chegou a se cogitar de dá para fazer exatamente essa pergunta de novo ano que vem com os outros alunos. Não. Mas aí que a posse é no final do ano. Mas tem uma outra coisa que eu quero dizer para vocês também, que na verdade, mesmo nas ciências duras, na matemática, vai dizer, não, mas o cara chega lá e começa a saber o que ele vai pesquisar. Não é verdade. A gente começa com um problema, eu quero provar esse teorema, eu falo assim, isso aqui eu não consigo, mas consigo esse outro daqui. Quando você não chama as coisas sem querer, né? O cara que provou o teorema de Fermat, ele começa numa linha e aí depois ele percebe que aquilo talvez resolva a única diferença é que vocês ficam esses dilemas éticos que os outros não estão. Tem que ser a gente tem antibiótico porque o cara deixou uma plaquinha com bactéria, de repente ele percebeu que fungo atrapalha. Temos antibiótico. Uma outra coisa, o formato do diálogo, né, que eles falaram, que é assim, a academia fica um template, né, dos artigos, e assim, eu acho que a gente acaba perdendo de vista que o importante no trabalho acadêmico, basicamente, assim, é que ele contribua com o diálogo, né, assim, e contribuir com o diálogo, com o debate sobre determinada questão, sem perder o rigor, porque eu acho que esse texto não perde o rigor daquilo que está sendo comunicado. Você não precisa estar naquele formato único e rígido, né, assim. Porque isso também é uma maneira. Exatamente. A gente fala muito de colonizar as metodologias, né? Isso. E uma outra coisa, que é a ideia de trazer os indígenas. Qual foi a ideia de trazer os indígenas para o debate dentro desse texto? Porque os alunos que responderam não eram indígenas, né? Assim, eram moradores do Rio de Janeiro, um lugar urbano, etc. Trazer os indígenas para o debate é uma maneira de dizer aquilo que esses autores de colonialidade dizem, que as violências coloniais que foram perpetradas contra os indígenas estão presentes em qualquer lugar. Então, assim, a natureza das violências, essa violência colonial, ela atravessa todas as Então é um pouco isso. Mas já falando com a Margarete aqui, a impressão com as falas dos alunos, tem colocações ali que eu, depois da universidade, ter feito 4 anos de graduação, que eu vi você está questionando. Quando eles gostam de famílias, eu achei. Mas com certeza dentro daquelas 53, né, como segunda zero, muitas não tinham também grande coisa. Sim, eu fui curioso fazer isso em qualquer turma, assim. De qualquer, até da licenciatura. O primeiro ponto interessante é que ele aplicou isso no início do ano e foi no primeiro ano. Ou seja, ele também não era professor daquela turma anteriormente. Não, ele já era professor dele. Tinha a turma que ele tinha dado aula.
Tanto Você quanto que isso impactaria também. Tanto é que os alunos, tem uma hora, eles despessoalizam. Não é uma questão do professor, daquela escola, uma questão. Como é que está a matemática, né? A matemática é isso, ou você é gênio, ou você é um fraco. O Diego trabalhou com o fundamental. Trabalhou com o fundamental. Isso aí foi bom. Então, esse foi no início do primeiro ano. Com turmas que ensino médio. Mas eu acho que são turmas que ele tinha dado aula. O Diego está no doutorado em que ano? 2017, não é? Eu acho que eu ouvi vocês, ele apresentando isso dentro de uma disciplina de fundamentos aqui, ele no comecinho do doutorado e eu no finalzinho da graduação. E eu já fiz por causa do que o Diego fez na época, eu lembro dele falar pra gente que era mega preliminar, né? Não, então, é porque a pesquisa dele inicialmente é sempre licenciados e foi também com licenciados. Tanto é que um outro artigo foi com licenciados daqui. Aí não se pensava em fazer com estudantes de participação. Mas eu acho que você deve ter participado. Eu lembro da apresentação dele, porque eu lembro dos desenhos que aparecem nos PowerPoint são sempre mais ou menos os mesmos, eu lembro disso. E eu já perguntei para as minhas turmas de sexto ano, por causa dessa atividade do Diego, eu perguntei para eles o que eles achavam que era matemática e o que passava pela cabeça deles. Não dessa forma tão específica de fazer para escrever ou para desenhar, meio um jogo rápido de abertura de ano, assim. Né? Qual era a primeira coisa que passava pela cabeça deles quando falavam de matemática? Essa era a pergunta que eu propunha para eles. E a gente já vê de tudo, assim, um pouco eles focados assim, nos conteúdos, fração, número, não sei o quê. E outros já iam assim, prova, decorar tabuada. Eu tenho muita vontade de fazer um dia, não consegui a tecnologia para fazer isso, de fazer com eles ao vivo uma nuvem de palavras. Já viram esse aplicativo de uma nuvem de palavras? Exatamente. Você entra, 3 palavras e ele monta automático na tela. Eu tenho muita vontade de fazer isso com alunos para ver o que surge na prática, assim, fazendo essa pergunta para eles ao vivo. Acho que deve ser legal. Isso é legal também, porque daí eles não se comprometem. Quando você pergunta, a pessoa está se expondo. Eles já têm a resposta certa. Mas essa produção dos alunos foi toda escrita e anônima. Eles não, o professor e o Diego não sabia quem escreveu o quê. E é legal que ele falou assim, né? Não pode, eu até assinei. Eu escrevi. Eu sou autor desse poema. Ele deve ter ficado orgulhoso. Ele sabe que ficou bom, né? Então vamos tomar um café. Beleza, 5 minutos então, naquele esquema.